Nosso estudo, vamos voltar para a pergunta de número 88, né? Nós estamos tratando sobre o último elemento da aplicação da obra da redenção, que é a glorificação. Nós já vimos com a ressurreição, e agora nós estamos vendo a respeito do juízo, do que acontece logo após a ressurreição, né? Que é o julgamento universal e final de todos, né? Dos homens e dos anjos. E nós iniciamos no nosso estudo passado, antes das férias, né? A pergunta 88, que fala da convocação que Deus faz a todos para serem julgados por meio de Cristo, julgamento dos homens e dos anjos, que é o que ocorre imediatamente após a ressurreição, que é o julgamento. E rapidamente nós já vamos passar para a pergunta 89. A pergunta 89 e a pergunta 90 fala os detalhes sobre como será o julgamento dos crentes e dos ímpios, né? Dos justos e dos ímpios. Primeiro, a pergunta 89 falando sobre o julgamento dos ímpios, como se dará o julgamento dos ímpios. Nós iniciamos a pergunta 88 e acabamos nos detendo um pouco mais a respeito da natureza do julgamento quanto ao seu aspecto de justiça, né? A irmã Sandra colocou isso, como entender que é justo o julgamento de Deus principalmente aos ímpios, né? Que ouvirão a sentença de condenação por parte do Senhor, visto que existe aí o princípio da predestinação, dos decretos de Deus, da condição inescapável dos ímpios, né? Como entender justiça em todo este plano soberano de Deus. Nós vimos então que este princípio de justiça, que é aplicado ao homem baseado no padrão da lei de Deus, não pode ser aplicado a Deus na posição que ele exerce. Deus é ex lex, Deus está acima da lei que ele nos deu. Essa lei é para nos reger e não para reger Deus. Deus não pode ser regido por princípio e lei nenhuma fora dele, certo? Então ele é justiça, ele é perfeição. Então o que ele faz, pensa, deseja é o que é certo, porque ele é a referência disso para nós. Então não há padrão fora de Deus para julgar a Deus. Então o princípio de justiça aí, de que Deus, como entender, Deus ter direito de escolher o destino de suas criaturas, colocando-as debaixo de uma condição legal inescapável, que é a lei do Senhor. Que direito Deus tem de fazer isso? É aquilo que faz parte da sua natureza divina, é intrínseco à sua condição de Deus, de soberano. Tem poder para dar o destino que quiser às suas criaturas, porém o faz de maneira justa. O que significa isso? O coloca debaixo de uma condição legal inescapável, sem que ele tenha condições de escolher isso, porque essa é uma prerrogativa do Criador, aquele que tem poder de colocar as suas criaturas na situação que o desejar, sem ferir sua natureza, que é justa, santa e perfeita. Deus não pode ir contra a sua natureza, mas dentro de sua natureza, seus atributos, ele tem total e absoluta liberdade, sem ser julgado por padrão nenhum. Então nós já vimos isso, princípio de justiça ligado ao julgamento, e nós vamos ver então os detalhes do julgamento, de que o julgamento é universal, é para todos, envolvendo crentes e ímpios, todos os anjos, e será realizado pelo Senhor, Deus triuno,
é quem vai julgar o homem. O tribunal é de Deus, é a Deus que os homens prestarão contas, todos, os homens e os anjos. Então vamos lá, voltando para a pergunta 88, está aí no boletim. Nós vamos rapidamente relembrar os textos que nós lemos que mostram o anúncio, a promessa de que haverá um dia de julgamento universal e final. A Escritura, toda a Escritura está cheia de anúncios, de informações, de promessas, de revelações relacionadas ao dia do juízo, a um dia que Deus reservou para julgar de maneira universal e final. O texto diz assim, pergunta 88: que se seguirá imediatamente depois da ressurreição? A resposta: imediatamente depois da ressurreição se seguirá o juízo geral e final dos anjos e dos homens, o dia e a hora do qual homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem, estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Os irmãos nos ajudem aí na leitura dos textos que falam a respeito do dia reservado pelo Senhor para o julgamento, de como ele é universal, de como ele envolve homens e anjos, e como de alguma forma ele também está envolto a mistérios e a informações ocultas, principalmente quanto ao dia determinado, ao dia exato que isso vai acontecer. E os teólogos westminster entendem que de alguma forma isso deve criar no cristão, no crente, uma expectativa e uma preparação, né? Um anseio de estar na presença do Senhor e uma preparação para o encontro final com o Senhor, que deve ocorrer. Quando é que o crente deve se preparar para o encontro com o Senhor em julgamento? Todos os dias. Deve viver nessa expectativa todos os dias. Então vejam, primeiro, alguém abra aí o texto de Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Outro irmão abra Atos capítulo 17, versículo 31. Outro irmão abra Mateus capítulo 16, versículo 27. E 2 Coríntios 5, 10. Vamos ler estes 4 textos inicialmente. Primeiro, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. O escritor de Eclesiastes, né, Salomão, diz aí que o resultado final, a exigência final de Deus para o homem é que ele o tema e obedeça os seus mandamentos, porque Deus reservou um dia que vai julgar a todos os homens pelos seus atos cometidos, pela sua maneira de viver. Gostaria de reforçar, de relembrar os irmãos, né, ou de informar aqueles que não sabem. Nós estamos começando uma série de estudos em Eclesiastes na quinta-feira. Nós começamos nesta quinta passada, né? Nós vamos realizar uma série de estudos no livro de Eclesiastes. É um livro muito interessante, e o final dele, que é este aí, de alguma forma, mostra que todo o propósito final que Deus tem para o homem é de colocá-lo diante do seu tribunal, né? Haverá um dia de prestação de contas. E associado a isso, Paulo fala lá em Atenas, como está registrado em Atos capítulo 17, versículo 31, alguém leia, reforça a fala do escritor de Eclesiastes na pregação do evangelho para os ímpios. Paulo lembra ou informa que Deus, como disse Salomão, reservou um dia para julgar os homens, a todos os homens.
e que o Evangelho estava os convocando naquele dia para o arrependimento e a fé em Cristo, para que estivessem preparados para o dia do juízo final, do julgamento final do Senhor. Alguém leia, por favor, Atos 17, versículo 31. Porquanto tem determinado o dia que tem por justiça a julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Muito bem, no 31 ele diz, que Deus está convocando para que todos se arrependam, porque ele designou um dia para julgar aos homens por meio de Cristo. Aí agora Paulo, diferente de Salomão, já entra em detalhes dizendo quem é o juiz, quem é o julgador, quem se sentará na cadeira de juiz para julgar, por meio daquele que acreditou, que confirmou do Messias, por meio do Messias, Jesus Cristo. Paulo já aí com o Evangelho dizendo que por meio de Jesus Cristo Deus vai julgar a todos os homens. É um dos motivos que Paulo está convocando a todos ao arrependimento. Ninguém ficará de fora do julgamento de Deus. Isso significa necessariamente que todos precisam ouvir o Evangelho para poder estar credenciados a estarem diante do tribunal? Não necessariamente, tá? Ouvir o Evangelho é um agravante para o dia do tribunal, para os que se achegarem sem Cristo, mas não é a condição sine qua non, não é a condição exigida para ser julgado. Só vai ser julgado quem ouviu o Evangelho. Então, todos os homens serão indistintamente julgados diante do Senhor, certo? Em Mateus capítulo 16, alguém lê, por favor, versículo 27. Porque o Filho hoje há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então repartirá cada um conforme a sua obra. Então Cristo, o próprio Jesus Cristo, reafirma que Ele mesmo quem virá na sua segunda vinda, no seu retorno à terra, em glória, ladeado de seus anjos, como demonstração de poder, de glória, de majestade. Agora ele vem na sua condição de glorificado e exaltado, não mais de humilhado. Agora não mais para salvar, mas para julgar. E o Filho virá entre as nuvens com seus anjos em poder e glória, para julgar a todos conforme as suas obras. Ainda o apóstolo Paulo reforçando isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Quem achou, leia, por favor. Paulo reforça a informação, o ensino, a promessa de que todos irão comparecer diante do tribunal do Senhor, com o objetivo de serem julgados e avaliados conforme suas obras, suas ações, certo? Agora nós vamos ver dois textos que mostram que os anjos estão incluídos neste julgamento final e universal. O primeiro texto é de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6, visto que Judas só tem um capítulo, Então, 2 Pedro 2, versículo 4 e Judas 6. Esses textos mostram que os anjos também serão julgados no dia do juízo final, do julgamento final. Tudo indica que primeiro haverá o julgamento dos homens, começando pelos crentes e logo depois os ímpios, e depois passando para os anjos. Tudo indica que começando pelos demônios e Satanás e concluindo com os anjos eleitos. Tudo indica que essa é a ordem do julgamento.
Quando nós analisarmos a pergunta 90, nós vamos ver que a Bíblia diz que os próprios crentes, então isso indica que eles são julgados primeiro, que os crentes participarão do julgamento dos anjos, né? Um dos privilégios que Cristo nos dará imediatamente após o nosso julgamento é participarmos. A Bíblia não entra em detalhes como será este julgamento, mas Paulo diz que devemos saber que nós julgaremos os anjos, participaremos do julgamento dos anjos. Então vejam aí, 2 Pedro 2, 4 e Judas 6, quem achou ler? Ora, se Deus não poupou anjos que pecaram antes, precipitando no inferno, os entregou a vítimas de trevas e levando-os para o juízo. Judas 6, verso 6. E há anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Os dois textos falam que eles estão encerrados, escravizados, que eles estão algemados pelas trevas, pelo inferno. Alguns acham, principalmente em Pedro, que o texto indica que os demônios já estão no inferno, ou tem uma parte dos demônios já no inferno. Outros entendem, que aí eu concordo, que na realidade o que o autor está dizendo, os dois, tanto Pedro como Judas, é que imediatamente após a rebelião de Satanás e os anjos que se tornaram demônios, estes se tornaram escravos do mal, das trevas, e já destinados e condenados ao inferno. Então, na realidade, é a descrição da condição espiritual em que eles se colocaram. Por que ele usa essa linguagem irreversível? E foram então encerrados ao inferno, algemados pelas trevas, que eles se tornaram praticadores do mal, representantes, recipientes do mal, de maneira irrevogável. Ou seja, não há regeneração para anjo. Por isso que isso não pode ser dito em relação aos homens, de que a condição do homem é inalterável, porque há redenção para homens. Mas aos dos demônios ele diz assim: e foram encerrados. A partir do momento em que eles caíram, os eleitos são confirmados em justiça, de tal maneira que não pode se perder essa justiça, e os caídos são encerrados debaixo das trevas e da maldição, de trevas eternas, de condenação eterna, de maneira irreversível, irrevogável, já destinados a estarem diante do tribunal como demônios condenáveis e condenados diante do Senhor. Esse é o ponto. Não há como alterar a condição deles de demônios, não há regeneração para anjos. Ele está dizendo que eles já, assim que caíram, eles já se colocaram em uma condição de condenados e já preparados para estarem diante do tribunal do Senhor. Este é o ponto. Que não tem como voltar atrás, não tem como ser resgatados, não tem como ser restaurados aí. Caiu, confirmou-se como demônios, acabou. Este é o ponto. E foram encerrados em algemas de trevas eternas para o dia do juízo. Já estão sentenciados a estarem diante do Senhor como demônios condenáveis para ouvir apenas a sentença final e eterna de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Então, mostrando que a queda dos demônios, que a queda dos anjos imediatamente os colocam em uma decadência espiritual irreversível e já os prepara para o dia do juízo, diferente da condição da humanidade, que é reversível, né? Porque há regeneração providenciada para os homens. Então vejam aí, entendendo isso, que o julgamento é universal, final, envolve homens e anjos.
o texto então diz que o dia não sabemos, que não sabemos o dia em que ocorrerá, não sabemos a data, o dia em que ocorrerá o julgamento do Senhor, e que devemos nos preparar como cristãos para o dia do julgamento. Isso significa que nós podemos fazer alguma coisa que tenha valor de nos livrar da ira de Deus? Não. Que devemos nos preparar no sentido de confirmar quem já somos em Cristo, tá? E viver baseado nisso, viver como cristãos. Vejam aí, o texto então diz assim, que o dia e hora nenhum homem sabe, para que todos vigiem, orem, estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Que dia a gente deve se preparar para o dia de julgamento? Quando estiver vendo os sinais da volta de Cristo? Não hoje, porque se você morrer agora, você já está sendo destinado. O que é que Paulo diz? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso segue-se o juízo, segue-se o julgamento. Então não tem salvação na eternidade, não tem regeneração, não tem esperança, não tem segunda chance, não tem terceira instância, não tem supremo, né? Já chega diante do tribunal do Senhor, tá? Não tem habeas corpus, não tem segunda chance, não tem nada, já chega direitinho na condição de ser julgado pelo Senhor, tá? E ouvir a sua sentença final. Após a morte, segue-se o juízo. Vejam aí os textos que nos mostram a necessidade, apenas um, para a gente já nos preparar para a pergunta 89. Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 35 a 48, alguém leia, por favor. De alguma forma esse texto mostra a urgência de preparação para nos encontrar com o Senhor, tomando consciência de quem somos, de quem nos tornamos em Cristo, do que Cristo fez por nós e de como devemos viver na expectativa de que vamos nos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Criador, através do seu julgador Jesus Cristo. Quem achou, leia. Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 35 a 48. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eita, pesado, né? É um texto pesado, cheio de informações densas, complexas. Até porque, de alguma forma, Jesus usa uma linguagem parabólica, né? Uma linguagem de figuras, de símbolos, pegando alguns exemplos da vida cotidiana, do dia a dia. Mas o ponto aí essencial da fala de Cristo é da urgência de preparação, de consciência dos servos. De alguma forma, Jesus está contrastando os filhos originais do reino, que são os judeus, a sua negligência daqueles que rejeitavam a Cristo, aqueles que não entenderam a visitação do Senhor, com aqueles que estão agora assumindo o papel de conduzir e tomar conta do reino, que são os crentes, os membros da igreja, uma mescla de judeus e gentios, e que há um dia reservado para a prestação de contas, em que Jesus virá para esta prestação de contas, como um senhor fazia com seus mordomos, como um dono de uma fazenda fazia com seus servos, com seus mordomos, com seu mordomo e servos. Então Jesus disse que ele é aquele que vem para a prestação de contas, e que os que aí você tem dentro dos servos, primeiro Jesus deixa os ímpios de fora desse julgamento aí, significa que ele não vai julgar os ímpios, mas ele deixa de fora os ímpios para falar dos que integram especificamente o reino. Está falando exatamente dos religiosos que compunham o reino de Cristo naquela época e dos que creem nele. Então ele está dizendo assim: os que são servos, mas dizem que são servos, mas agem desrespeitando, ignorando totalmente a instrução do seu Senhor. Aí ele está falando exatamente do que se dizem cristãos, se dizem servos de Cristo, se dizem membros da igreja, mas se rebelam totalmente com os falsos crentes. Em outras palavras, ele está falando: os falsos crentes irão ser punidos juntos com os ímpios, porque desprezaram a palavra do Senhor. Dentro dos servos verdadeiros, ele faz uma distinção entre os que têm atenuantes e agravantes. Os que têm atenuantes são aqueles que são ignorantes, que têm pouco conhecimento, que são infantis quanto à vontade do seu Senhor. Quem pouco sabe, quem soube pouco da vontade do seu Senhor, receberá menos açoites. Está dizendo que a ignorância de um crente não tira da salvação, mas o faz repreensível diante do Senhor. Como Cristo fará isso? Que tipo de repreensão? Mas ele está dizendo exatamente que haverá repreensão para aqueles que se colocaram ignorantes, que tinham pouco conhecimento da vontade do Senhor. Mas há um agravante também para os que têm conhecimento e não obedecem. Os que não obedecem ao Senhor como deveria, porque há muito é dado. Daí a grande responsabilidade de ser um crente reformado, biblicamente falando. Crente reformado, mas não é crente deformado não, crente reformado, bíblico. É uma grande responsabilidade de ser membro da igreja presbiteriana. É uma grande responsabilidade, um privilégio, ser membro da igreja presbiteriana do Parque P. É um grande privilégio participar de uma igreja que há um estudo da palavra de Deus, que há uma preocupação no ensino profundo da palavra do Senhor, mas também há uma grande responsabilidade aí. Jesus diz: a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Quem soube a vontade do seu Senhor e negligenciou, será punido com mais açoites. Mais açoites. Mas independente do seu nível de conhecimento,
aquele que obedece ao seu Senhor será louvado por ele. É óbvio que não há nenhuma obediência perfeita por parte de nenhum crente, mas nós temos que reconhecer que a própria Escritura diz que há cristãos que nesta vida alcançam níveis de maturidade altos, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Vai dizer que o apóstolo Paulo não alcança um nível de maturidade exemplar para nós cristãos? Sim. Inclusive nós vamos ver hoje à noite um exemplo claríssimo da maturidade espiritual do apóstolo Paulo, do nível de maturidade espiritual deste servo do Senhor, com suas falhas, com seus pecados, com suas dificuldades, mas demonstrando para nós um nível de maturidade espiritual que o coloca em uma condição de um exemplo de servo obediente ao Senhor, de servo fiel ao Senhor. Então, nesse sentido, no dia do julgamento, Cristo de alguma forma louvará os seus servos obedientes, repreenderá os servos negligentes, mas a salvação não depende da obediência deles, porque é obra de Cristo. Aí é um Senhor na prestação de contas com seus servos, Então, Jesus Cristo está mostrando para nós que, baseado nisso, devemos estar alertas, primeiro tomando consciência como servos, e de que seremos julgados pelo Senhor, avaliados na nossa postura de servos e crentes. Vão dizer assim: mas pastor, se o crente não vai ser condenado, por que ele vai ser julgado? Seu comportamento como cristão vai também ser julgado. O que é que Jesus vai fazer com isso? Eu não sei, agora você está perguntando aí, eu esperando no dia. Não sei, mas o texto deixa para a gente claro que Cristo vai fazer esse tipo de julgamento conosco, certo? Não há sentença condenatória para nós, mas há repreensões, há exortações, há orientações, sim. Que efeito isso terá para nós na eternidade? Não sei, aguarde, quem viver verá, né? Então, mas deixa claro, e isso deve dar uma certa urgência de preparação, de busca de santificação, de obediência, de consciência de que somos servos, que o Senhor nosso fará prestação de contas conosco como servos. Daí não somos julgados como ímpios, mas como servos de Cristo, certo? E quanto mais privilégios, quanto mais oportunidades, viu presbíteros e diáconos, viu professores, líderes, presidentes de departamentos, quanto mais funções, responsabilidades, viu crentes que estão ouvindo a pregação da palavra do Senhor, quanto mais isso aí, mais exigência. O que é que você fez? O que é que você faz como servo do Senhor? Como você honra o seu Senhor com todos esses privilégios, oportunidades, bênçãos e conhecimento que Ele está lhe dando? Esse é o ponto, isso é importante. Esse senso de urgência, de preparação para um cristão é uma realidade, meus irmãos, todos os dias. Sim, presbítero Ricardo. Em Romanos capítulo 1, vai falar que aqueles que se julgavam sábios e praticavam todo tipo de torpeza e imundícia, Deus os entregou a essa imundícia como forma de punição. Sim. Será que esse texto também não se refere a como foi com os anjos que já estão em trevas? Essas pessoas também já estão em trevas, essas que serão eternamente punidas. E na segunda parte do texto, falando dos crentes, de juízo aqui na terra ainda, juízo do ponto de vista que Deus os açoita para que se corrijam. Você fala desse texto que nós lemos agora, de Lucas? De alguma forma, sim, pode se referir ao próprio, mas eu acredito que a fala de Cristo, ela aponta para a ideia de uma prestação de contas final. É óbvio que Jesus faz julgamentos todos os dias na sua providência diária, são julgamentos temporários e parciais, sim, ocorre. Sofrimento, disciplina, ocorre. São juízos temporários e parciais do Senhor sobre nós, né? Acontece isso.
Mas o texto também aponta para uma prestação de contas final. A ideia de que Cristo nos chama para uma prestação de contas final. E isso acontece gradativamente também. Porém, não estamos muitas vezes tão conscientes. Às vezes não estamos tão conscientes dessa disciplina, dessa exortação. Até isso. Porque o pecado cega a gente. E uma das disciplinas é deixar a gente cego por um tempo, deixar a gente ignorante por um tempo. Tá? E nem sempre a gente associa uma situação da nossa vida com disciplina do Senhor, e é difícil fazermos isso, entendermos necessariamente que é isso, né? Então, assim, existe, tem, mas às vezes não é tão claro, e só fica claro quando o Senhor, através da palavra e do Espírito Santo, dá um entendimento a gente de que, de alguma forma, estamos em falta e o Senhor está nos corrigindo, está nos disciplinando com aquilo. Muitas vezes não temos a precisão disso, eu tenho muitas vezes como associar, porque não há revelações imediatas sobre isso, como por exemplo Davi. O Senhor disse: você não vai morrer e na sua casa vai haver prostituição, vai haver espada, vai haver... Ele sabia que tipo de juiz viria. Em outra ocasião, o Senhor mandou ele escolher 3 tipos de punição para a sua desobediência, né? Uma era perder a guerra, outra era enfermidade, outro parece que era tumores, alguma coisa assim. Eu sei que são, quando ele faz o recenseamento, quando ele faz o recenseamento que havia sido proibido pelo Senhor, o Senhor pergunta que tipo de punição. Aí você sabe exatamente que sofrimento está relacionado com disciplina. Mas eu não tenho como fazer isso sem uma revelação direta do Senhor. Eu tenho como entender que Deus traz, mas nem sempre sofrimento, que aí é o que a história de Jó ensina para nós. Sofrimento está associado necessariamente com disciplina de um pecado específico, que Deus pode nos deixar sem uma consequência imediata de um pecado específico. Pode ocorrer. Então o problema é eu ficar sempre procurando associar alguma dificuldade em minha vida com a questão de um pecado em si. Tá? Entender que pode ocorrer, Deus pode me dar consequências ou algum sofrimento punitivo, disciplinar, mas eu não tenho como ter precisão, e essa não pode ser a minha referência, porque a minha referência tem que ser a consciência do pecado quando sou confrontado com a palavra de Deus, certo? Por exemplo, eu não posso ficar dizendo para o irmão assim: olha, você está vendo essa situação em sua vida aqui, é porque tem algum problema, tem algum pecado. Primeiro, eu não posso fazer isso, não tenho como fazer isso necessariamente. Agora, uma vez conhecendo e confrontando o irmão com a palavra de Deus, e sabendo que há uma falta em relação à palavra do Senhor, eu preciso imediatamente levá-lo à correção, independente do que tipo de circunstância Deus esteja dando a ele. Os irmãos estão entendendo aí? Que há juízo divino trazendo consequências para o nosso pecado no dia a dia, mas não temos como precisar isso, nós não temos precisão de conhecimento sobre isso, e esse não deve ser o termômetro ou a referência para tratar os pecados. Eu não tenho que esperar eu não tenho que esperar o meu pecado produzir sofrimento e dor para tratar ele. Assim que eu tomar consciência do meu pecado, assim que eu sou confrontado com a palavra de Deus, que é o primeiro juízo de Deus para nós, qual é a primeira disciplina de Deus para nós? Qual é? Quando a gente está em pecado, irmão, sabe? Porque na nossa cabeça, disciplina é sempre punição, mas não necessariamente. Não, a culpa é consequência. A primeira disciplina do Senhor é a exortação. Ser chamado a atenção é a primeira disciplina. Pensa que vergonha, pensa que exposição de falta. Por isso que tem filho que prefere apanhar do que ser exortado.
porque é uma punição terrível, principalmente se for adolescente e se for chamado a atenção diante dos coleguinhas. Eita, meu amigo, hein? Aí é um juízo, é uma punição grandiosa. Então, quando a palavra de Deus é pregada e Deus aponta o nosso pecado, é a primeira disciplina. Exortação verbal é disciplina. Eu estou em falta, fui achado em falta e denunciado por Cristo, por Deus. Então, quando a pregação aponta para o nosso pecado e o Espírito nos dá consciência que está falando conosco, que Jesus está denunciando o meu pecado, é a primeira disciplina. Eu me tornei repreensível. Eu me tornei repreensível, faltoso diante do Senhor. Então, essa primeira, com a consequência, a culpa. Se eu estou sendo tratado, se eu não estou sendo tratado, qual é o outro juízo? Porque a gente pensa que a culpa é um juízo ruim, né? Não, a culpa é um juízo bom, porque a culpa já está sinalizando que Deus já quer nos tratar. Agora, quando o juízo é cegueira e dureza de coração, aí o juízo é mais severo. Quando a exortação não produz arrependimento e produz dureza, sabe aquele filho, quando a mãe fala com ele e ele, em vez de quebrar o pescoço, ele endurece o pescoço? Que é, minha mãe? Não é assim não, se justificando. Minha mãe tinha ela dizia assim: você não endurece o pescoço que eu quebro, não levante que eu abaixo, né? Negócio de falar. Quando a palavra de Deus, em vez de fazer isso, quebrantar, faz isso, aumentar a altivez, se é crente, é porque há um juízo mais pesado à vista. Deus vai fazer com que ele sofra as consequências do seu pecado, porque a dureza vai levá-lo a mais rebeldia, se tornar mais rebelde, mais desobediente, e vai vir mais juízo de Deus. Aí Deus não quer só quebrar ele, Deus quer picar ele todinho em cima, para depois refazer ele. Viu? Então, por isso que Davi sabiamente disse no Salmo 32: bem-aventurado é aquele que o Senhor perdoa, aquele cujo pecado é perdoado, aquele que se arrepende. Ele diz: porque enquanto eu me calei, a mão de Deus pesava sobre mim. Mas por que ele ficava calado? Por que ele não se arrependia? Porque um dos juízos de Deus para ele é mantê-lo na sua condição natural de rebelde. Deus preparando a peia, preparando a chibata para dar bem certinho no lombo. Deixa, esperando a hora de dar bem boa. Então, isso a gente não tem como precisar, Pedro Ricardo. Só podemos generalizar, dizer que sim, também o juízo de Deus vem temporariamente e produzindo sofrimento e produzindo consequências, mas nem sempre é assim, tá? Eu não tenho como precisar dizer isso é isso aqui, mas uma coisa é certa: o pecado sempre tem consequências na relação com Deus, das mais variadas, tá? Então, uma vez sendo confrontado com a sua realidade, a nossa atitude deve ser imediatamente de arrependimento e humilhação diante do Senhor. Então, o texto pode também estar falando desta progressão de prestação de contas, preparando para final, aquele grande dia. A pergunta 89, vamos aí para a pergunta 89, nos coloca então diante de como será o julgamento dos ímpios, certo? Diz assim a pergunta 89: o que sucederá aos ímpios no dia do juízo? Resposta: no dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e sob clara evidência e plena convicção de suas próprias consciências,
terão pronunciada contra si a terrível, porém justa sentença de condenação. Então serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo, com e seus santos, e com todos os santos anjos, e lançados no inferno, para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. Primeira coisa, eles dizem que quando Jesus vier estabelecer o seu julgamento, ao julgar os ímpios, o texto mostra claramente que Jesus já desce, já vem dos céus, promovendo distinção, discriminação. Hoje essa palavra tem um termo pejorativo que os crentes não gostam de usar e cai na onda humanista de que toda discriminação é errada. Isso não é verdade, não. Isso é mentira. É igual dizer que todo julgamento é errado. Você o tempo todo julga e discrimina. Discriminar é separar entre uma coisa e outra. Um termo simples é isso. Discriminar é separar, distinguir entre uma coisa e outra pela sua natureza, pelas suas características. Isso é discriminar, é distinguir. Primeira coisa. Isso é isso, isso aqui é... O crente é salvo, o ímpio é perdido. Que discriminação é incorreta. Discriminar é distinguir entre uma coisa e outra. A gente faz isso o tempo todo, discrimina o tempo todo. Só que tomou um termo pejorativo, né, preconceituoso, que também é outra palavra errada. Nem todo preconceito é errado e é necessário, porque ninguém faz nada ou fala nada ou pensa nada sem um preconceito. O problema é quando eu transformo o meu preconceito em verdade absoluta, não permito ser analisado ou refeito. Esse é o ponto. É quando o meu preconceito não pode mais ser reformulado. Eu não busco. Sim. Paradigma. Exatamente. Paradigma. Exatamente. E todo mundo precisa ter. Não existe pensamento, não existe conceito, não existe fala, não existe nada sem um paradigma, sem um axioma, sem um primeiro princípio, sem um conceito básico sobre algo. Já estou indo muito para o fundo aí de filosofia, mas alguém tem sempre um ponto de partida sobre alguma coisa, tá? Pode estar errado e pode estar certo. O problema é que a gente sempre acha que está certo. Esse é o problema do preconceito, é que a gente sempre acha que está certo, né? E esse é o problema, é de que os achismos geralmente são falsos, né? Então eu acho, por quê? Porque parte de uma autossuficiência de conhecimento, e isso já é pecaminoso em si mesmo. Eu devo sempre colocar os meus conceitos à prova, né? E o primeiro crivo é a Escritura, a palavra de Deus, tá? O que eu não posso fazer é como alguns cristãos estão fazendo, levando as Escrituras para serem avaliados sobre o crivo do humanismo e dos conceitos humanos. A Bíblia diz isso, mas a ciência, então, eles tentam adequar a Bíblia à ciência. Não. Quando a ciência contraria a Bíblia é porque ela está mentindo. Mas quando a ciência concorda com a Bíblia é porque ela está falando a verdade, ainda que cegamente, certo? Então vamos lá. Na pergunta 89, ele diz: o Senhor vem e já vem com a postura discriminadora, distinguidora, de separação entre os que são dele e os que não são dele, os que são salvos e os que são perdidos, entre os filhos do reino e os filhos das trevas, entre os salvos e os perdidos. Cristo já vem julgando, fazendo discriminação, colocando uns à direita e outros à esquerda. Que atitude mais discriminatória que essa? Você desse lado, você desse lado de cá, claramente distinguindo a humanidade em dois grupos, a direita e a esquerda. Vejam aí comigo o texto de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 33. Quem achou, leia, por favor.
vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E agora as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Olha só, Jesus está usando duas figuras aí para representar a sua atitude discriminatória no dia que ele vier julgar. Ele está usando a figura do pastor de ovelhas animal da Palestina, aquele pastor de ovelhas, e usando a figura de um anfitrião de uma festa, de um rico dando uma festa. A primeira figura do pastor é característica dos pastores da Palestina, muitas vezes levar junto para pastar as ovelhas com os cabritos, com as cabras e os bodes, os animais que ele tem, esses animais. Mas na hora de recolhê-los, principalmente para conduzi-los de volta ao aprisco, ele faz distinção, ele separa as ovelhas, os bodes, os cabritos, porque, diferente das ovelhas, os bodes e os cabritos são mais ariscos. Então, ele precisa de mais. Então, ele separa, porque a ovelha geralmente é mais dócil e vai pelo simples comando da voz. Por isso que Jesus chama a gente de ovelha. Tá? A ovelha é mais ingênua, porque quando uma se rebela, as outras querem ir atrás. Mas ela é mais dócil e suscetível ao comando. Estamos falando de bicho ainda, viu, gente? A gente está falando de bicho. Então é comum os pastores palestinos, no final do dia, tocar a cítara, tocar a sua flauta e separar os animais do rebanho para conduzir as ovelhas separadas dos bodes e dos cabritos. Jesus, conhecendo isso, disse que na sua vinda ele fará isso, separará as ovelhas dos bodes, dos cabritos, os seus daqueles que não pertencem a ele como Salvador, dos salvos, dos perdidos. Aí ele vem com a segunda figura, a figura de se colocar à direita e à esquerda, que geralmente é associada àquilo que um anfitrião faz em sua festa. Apesar de que ele sempre coloca os mais chegados à direita e à esquerda quando ele vai sentar, mas era comum saber que na cultura palestina, na cultura oriental, principalmente no Oriente Próximo, de que sentar-se à direita do dono da festa era uma forma de honraria. Sentar à direita do dono da festa era uma forma de honra. Era como se o dono da festa fizesse assim: este é o mais chegado a mim. Lembra das mães de João e Tiago dizendo: Senhor, quando tu vieres no teu reino, coloca os meus dois filhos, um à tua direita, outro à esquerda. Que significa que aí direita e esquerda são os mais próximos. Então, numa festa, quem sentava mais perto do dono da festa indicava que era mais chegado, que estava tendo o privilégio de ser honrado como amigo, como pessoa próxima, honrada. Era uma posição de dignidade, de honraria. Então, aqui Jesus está dizendo que à direita, que era o mais comum, é o de maior honra. Então, o que ele está dizendo com isso? Quando ele vier, ele vai colocar à direita os crentes, como uma forma já clara de discriminá-los como aqueles que vão receber a honra de serem chamados filhos de Deus, servos de Cristo, e o privilégio de entrar nas benesses do seu reino. E à esquerda, os ímpios, que agora é um sinal claro de que não receberão a honra, mas a desonra do juízo, da condenação. Então, a posição que são colocados aí é o indicativo de que já na posição que Cristo vai colocar os homens,
já os discriminará claramente, mostrando a diferença entre os salvos e os perdidos. Sabe o que significa? Que esse ato discriminatório já em si mesmo, na organização do juízo, já começa a produzir gozo no crente e desespero no ímpio. Primeira vergonha, você já pensou? Aí eu entendo aquilo que Sandra falou sobre alguns reivindicar justiça, né? Você imagina os que pensam que são crentes, os que pensam que são salvos, Jesus dizendo: ei, você, esquerda, pega a esquerda aí. Rapidamente os anjos separando os ímpios e os falsos crentes, colocando-os à esquerda e os servos autênticos do Senhor à direita. Claramente a posição dos julgados diante do juiz, já os discriminando, já os distinguindo. Como disse o profeta Malaquias: naquele dia sabereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Naquele dia saberão os que o Senhor ama e os que Ele odeia. Já esta posição, já em si, já começa a trazer gozo e juízo, alegria e tristeza. Já prepara as mentes, os corações para o julgamento. Então diz que os ímpios serão colocados à esquerda, mostrando claramente que eles já serão tratados como aqueles que serão rejeitados, expulsos e condenados a uma expulsão final. Já na organização, porque ninguém vai ficar em suspenso não. Rapaz, o que é que vai acontecer com fulano? O que é que vai acontecer com ciclano? Será que ciclano não? Já sabe claramente quem é salvo e quem é perdido. Na própria organização do tribunal de Cristo, está claro já lá. Do lado esquerdo os perdidos, do lado direito os salvos. É isso que Jesus está dizendo. Ele já vem deixando claro. Isso já vai servir de preparação para a sua sentença. Veja que tudo isso já vai preparando o coração tanto do eleito como do preterido, tanto do salvo como do perdido. Então o texto mostra que os ímpios serão colocados à esquerda, como claramente sendo distinguidos por Cristo como condenados, como ímpios. E aí diz o texto que eles, colocados à esquerda, no dia do juízo, serão postos à mão esquerda de Cristo, indicando que não receberão a honra da aprovação, mas a desonra da rejeição, e sob clara evidência e plena convicção de suas próprias consciências. Ou seja, esse próprio ato já serve para dar consciência do pecado, certo? Vejam aí comigo, por favor, Romanos capítulo 2, versículos 15 e 16, Evangelho de João capítulo 12, versículos 46 a 48 e Apocalipse 20, versículo 12. Então, Cristo os posiciona à esquerda. Antes do próprio julgamento, suas consciências já estão preparadas de culpa, a sua própria consciência. Então eles já chegam sendo preparados em sua consciência, e uma vez confrontados com os autos de Cristo, com a denúncia de Cristo, com a apresentação de todas as provas contra eles, as suas próprias consciências já estarão culpadas. Viu, irmã Sandra? Daí eu dizer que, ainda que alguém ensaie qualquer tipo de denúncia de injustiça ou alguma argumentação, a sua consciência já vai sendo preparada para a culpa. Isso não significa que ele não vai argumentar, ele pode argumentar, mas a sua consciência já vai sendo tomada de culpa, que é isso que a Escritura vai dizer. Por que ela vai sendo tomada de culpa? Porque por mais que ela reivindique alguma injustiça, aquilo que será dito
e aquilo que será trabalhado no coração deles vai ser suficiente para um reconhecimento de culpados diante do Senhor. A argumentação da soberania e do decreto de Deus não vai ter valor nenhum, porque ali está se julgando baseado em uma lei inescapável. Não tem pra onde correr. É como eu tentar dizer para o juiz sobre um crime que eu cometi, dizer assim, mas essa lei aqui ela é injusta. E eu nasci no Brasil, se fosse nos Estados Unidos, ou se fosse em outro lugar, eu disse, mas problema seu, você está debaixo dessa lei aqui, você responde debaixo dela. Se não. Eu não escolhi nascer aqui, eu não escolhi estar debaixo desse sistema político, desse sistema judicial. Isso não tem valor para julgamento. Suas condições inescapáveis não tem valor nenhum para julgamento. Julgamento tem uma lei, existe uma lei que tem poder sobre você, existe um tribunal que tem poder sobre você, e você vai responder, ainda que não queira, e é culpado, e não tem como fugir. Então, isso estamos falando diante de homens que podemos argumentar e questionar, e diante de Deus, sua santidade, sua justiça, sua argumentação, sua palavra, trabalhando em meu coração, de uma maneira desesperadora. E o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Vejam aí, olha como Deus coloca o homem em uma situação inescapável de culpa. E não tem como fugir da culpa. Ele é colocado em uma situação justa, legal, em que ele não tem como escapar de se tornar culpável. Veja aí, Romanos 2, versículos 15 e 16. Quem achou, lê. Paulo está dizendo o seguinte, que mesmo que a queda colocou o homem em uma condição espiritual de morte, de incapacidade de produzir alguma coisa espiritualmente aceitável, Deus preservou os preceitos básicos da lei no coração do homem, do ímpio, para lhe dar consciência capaz de lhe acusar quando ele faz o que é certo ou errado. Ele tem um senso básico de certo e errado, sem ter a capacidade de explicar ou ter Deus como referência deste padrão moral. Quando você estuda a história da humanidade, você vai perceber que o senso da moralidade é inescapável na história das civilizações. Até os mais brutos, até os mais animalescos têm um senso de moralidade, tem um código. Até os pervertidos, aqueles que cauterizaram a mente e perverteram o seu potencial moral ainda preservado na imago Dei, na imagem de Deus, ele ainda tem um código moral, ele tem ainda algum escrúpulo. Como eu já falei aqui, até entre os marginais você encontra um código moral. Você encontra. Tem marginal que odeia estuprador, que odeia quem maltrata criança. O cara faz mal, comete crime de tudo quanto é só, mas não pode maltratar, por exemplo, criança, não pode maltratar velhinho. É o escrúpulo moral dele. Ele acha terrível e às vezes até mata quem comete esse tipo de crime. Olha o escrúpulo, a moralidade do cara. Por que isso? Por que ele é capaz de ter isso? Paulo diz que são os preceitos da lei de Deus, preservadas ainda no coração do homem,
que faz com que ele tenha senso básico de certo e errado. Aí ele diz assim: aprovando e reprovando, isso é capaz de ser cauterizado, isso é capaz de ser deturpado, sim, mas há um senso básico de moralidade. E quando isso é aguçado e trabalhado pelos princípios da palavra de Deus, isso é reforçado de alguma forma. Pode ver que os valores cristãos no mundo acaba criando posturas mais humanitárias, com mais misericórdia e compaixão no mundo. Pode ver isso. A cultura ocidental mostra muito bem isso, certo? Então vejam, vê o mundo antigo antes de Cristo aí, vê o mundo depois de Cristo, para você ver o negócio. Você diz assim: pastor, o mundo está piorando. Você não viveu antes de Cristo, não conheceu as civilizações pagãs, você não sabe o que é violência. O mundo vivia em guerra. As conquistas e as expansões eram feitas por meio de guerra. Que guerra? Conquista de terra, conquista de espaço, de poder. Guerra. O tempo todo. Um poder subjugando o outro. Pode ver as histórias aí das civilizações, é assim. A influência do cristianismo no mundo promove valores, paz, respeito, valor à dignidade humana, possibilidade de sentar e de negociar sem guerra. Pode ver, estuda a história da humanidade, você vai ver exatamente isso. A influência dos valores cristãos no mundo. Então Paulo está dizendo assim: os preceitos da lei estão lá para produzir de alguma forma um senso moral básico de aprovação e de reprovação, mas não é suficiente para regenerá-lo, mas é suficiente para torná-lo indesculpável. Olha que coisa fantástica. Ele vai dizer que o Senhor vai usar os preceitos da lei no coração, unindo ao uso do Evangelho no dia do juízo, para dar consciência de culpa. Ele diz: essa lei gravada no coração os que receberam a lei expressa vão ser julgados baseado na lei que está na mão deles, com mais severidade, mais agravantes. Os que só têm os preceitos da lei no coração, ele diz assim: o Evangelho também o julgará e provará e mostrará que eles também são culpados diante de Deus por transgredir a sua lei, porque tinha um senso básico de certo e errado, culpáveis diante do Senhor. Então, o que é que ele está dizendo com isso? Que o Evangelho vai ser usado. Quem é aí o julgador? Quem na realidade é o advogado de condenação? Quem na realidade é o promotor do julgamento? Quem sabe? Quem é o promotor no juízo de Cristo? A lei, né? Hã? A lei. Mas quem é o promotor? Quem é que faz a denúncia? João 12, 46 a 48. Quem faz as vezes do promotor no juízo de Cristo? Quem é? A Bíblia. Não é a lei, de alguma forma? A lei e o Evangelho, a Bíblia toda. A Escritura. Palavra de Cristo. Onde é que está a palavra de Cristo? De Gênesis a Apocalipse. Palavra de Cristo. O Espírito por meio dos profetas, o Espírito por meio dos apóstolos, o Espírito por meio de Cristo. Outro já vai abrindo aí Apocalipse 20, 12, que eu vou dar a minha interpretação pessoal desse texto, certo? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou pegar esses dois que eu acabei de ler e jogar a luz lá em Apocalipse 20 e dizer qual é a minha interpretação pessoal sobre ele. Vamos lá. Pessoal, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso, nem li sobre isso, então descobri a roda. Romanos, brincadeira, gente. Romanos 12, 2, 15, 16, que foi lido, né? Agora João 12, 46 a 48. Quem achou ler? Palavras
as palavras de Cristo será o julgador promotor, o papel do julgador promotor, aquele que faz a denúncia, que denuncia. Quais são as faltas? Por que eu sou réu baseado em quê? Quais são as denúncias? Então vai haver os autos, vai estar as provas, vai estar o padrão moral do julgamento, que é a palavra. Há um padrão aqui, ó. Esse padrão aqui, ó. Aí o que é que vai se apresentar? Como ele se comportou. Vamos ver aqui. Bastava ler os 10 mandamentos e ler o relatório da vida do indivíduo todinho. Quero ver ele dizer que ele está enquadrado. Diz, não, eu fiz isso aí. Então, basta o anjo ler e explicar. Deus exige perfeição. Aí agora vai dizer como é que esse indivíduo viveu. Aí Jesus diz, minhas palavras, eu não vim agora julgá-los, eu vim salvar. Mas estas palavras que eu estou proferindo, quem crê nelas é salvo, mas quem as rejeita vai lidar com elas naquele dia. Os ímpios, o que os ímpios mais despreza, que é o evangelho, vai ser a base de seu julgamento. O que os ímpios mais despreza, que é a Bíblia, a palavra de Deus, é o que vai ser usado para julgá-los. Eles vão dizer, os crentes tinham razão. Os crentes tinham razão. Eles vão dizer isso. Os cristãos estavam certos. Tem um juízo, tem um inferno, tem um céu, tem salvo e perdido, sim, tem julgamento, sim, e a Bíblia é a única verdade. Quem crê é salvo, quem não crê está condenado. Vai ouvir a sentença, tá? Essas palavras julgarão. Aí Apocalipse 20, versículo 12. Quem achou ler? Quantos livros estão se abrindo aí? Não, vários. Se abriu o livro da vida e se abriu outros livros. A minha interpretação desse texto é: o que é que Paulo disse em Romanos? Os homens serão julgados segundo o meu evangelho. Jesus Cristo disse: os homens, vocês serão julgados segundo a minha palavra. Um dos livros aberto aqui é a Escritura, é a palavra do Senhor, é o livro da vida, o livro dos relatos da história desse indivíduo, os autos, a Escritura. Vamos comparar como ele viveu ao que se exigia dele. Só padrão de julgamento. Julgamento é isso. Como ele viveu, o que Deus exigia dele. Essa confrontação, essa apresentação, ela por si só será suficiente para produzir culpa. Assim, e conscientes de sua culpa. Então o Senhor vai nos instigar a consciência de culpa. Então, o resquício da lei, o uso que a palavra vai ser feita para confrontar, a declaração, a apresentação de sua vida, suas obras, seus atos, servirão para condená-los. E aí uma coisa interessante, que até as bênçãos de Deus na vida dos ímpios testemunharão contra eles. As bênçãos de Deus na vida de um ímpio se transformará em maldição, porque recebendo de Deus, não deu glórias a Deus. Vejam só, a quem eles atribuíram suas bênçãos, a quem eles louvaram pelos benefícios todos, até isso. Por isso que Jesus disse: a quem tem,
se dará, mas ao que não tem, o pouco que tem será tirado. Quem tem a graça salvadora, as bênçãos são multiplicadoras, são multiplicadas diante do tribunal de Cristo ao ouvir de Filho bendito. Quem tem a graça salvadora, as bênçãos se multiplicam. Mas quem não tem a graça salvadora, só tem a graça comum das bênçãos universais do Senhor, não tem Cristo, o pouco que tem, que é a graça comum, será tirado no dia do juízo. Nem isso servirá para contar a favor ou em benefício. Pelo contrário, vai ser contado para juízo, para condenação, para a culpa. Recebendo de Deus, onde está a glória do Senhor? Onde está o respeito e o reconhecimento a Deus? Onde está o louvor ao seu nome? Que fizeste com a vida de Deus, com as bênçãos de Deus, com as dádivas de Deus, com a sabedoria de Deus, com o conhecimento que Deus lhe deu, com o trabalho, com a família, tudo que Deus lhe deu, o que é que você fez? No dia do juízo, os ímpios na prestação de contas, até as benesses divinas, testemunharão contra eles para lhes dar uma consciência culpada. Olha o tamanho do negócio. Então, diante do Senhor, já separados, dando a discriminação de quem são, sendo já confrontados com a própria consciência, diz o texto: ouvirão a sentença do Senhor. Diz assim: terão pronunciadas contra si terrível, porém justa sentença de condenação. Ouvirão. Então, a condenação, a sentença de Cristo se baseia-se no julgamento justo, baseado no padrão de justiça e de moralidade que é a sua lei, que é a sua palavra, confrontando o comportamento, a vivência, a maneira como esse indivíduo viveu. O julgamento não se baseia no decreto e na predestinação, mas exatamente no comportamento desse indivíduo, baseado no que se exigia dele, conforme o padrão que ele está debaixo. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, o padrão de Deus para ele. E ouvirão a sentença justa. Foram pesados, avaliados segundo o padrão moral de Deus e achados em falta. Vejam aí, em Mateus 25, versículos 41, 46, 42 e 46, ele fala sobre esta sentença aos ímpios. E ainda Mateus 7, 21 a 23. Alguém abra primeiro Mateus 7, 21 a 23 e depois Mateus 25, versículos 41, 42 e 46. Quem achou, leia. Mateus 7, 21 a 23. E todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nos expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, mesmo estes que estão questionando ou apresentando seu auto-engano de justiça, Jesus os dirá, sentenciará: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Isso implica que eles serão confrontados e conscientizados de que são ímpios, de que viviam como ímpios, de que falavam do nome do Senhor, de que usavam o nome do Senhor, mas que na realidade eram ímpios, praticais a iniquidade, que são ímpios, certo? Jesus os desmascarando na confrontação no seu julgamento. Então, vamos ver, o texto é como se fosse a seguinte cena: eles se apresentando diante do Senhor e dizendo assim: mas por que a gente está do lado esquerdo? Por que botaram a gente lá do lado esquerdo, Senhor? Se a gente
profeta, falava as coisas do Senhor, usava o nome do Senhor, porque quem está do lado de lá? E aí o Senhor vai julgá-los. Vamos ver aqui se você se enquadra mesmo ao servo meu, se você é um crente. Vamos ver, vamos analisar aqui. E o confrontará, e ele sentenciará dizendo: você não é meu servo, você é um iníquo, apartai de mim, iníquo, vós que praticais a iniquidade. É um ímpio, não é um crente fraco, é um ímpio. Jesus está desmascarando ele, tirando o auto-engano, ou ninguém sabe se é auto-engano ou é tentativa de burlar, ou é falsidade, ou é tentativa de enganar, ou é auto-engano ou tentativa de enganar, né? Talvez é mais provável tentativa de enganar, né? Que aí as consciências já estão trabalhando, ele sabe finalmente quem ele é. É uma tentativa última de argumentar. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso significa que o crente é salvo pelas suas obras? Não, mas ele é salvo por obras. Ele é salvo pelas obras de Cristo. Cristo satisfez a justiça de Deus por ele. Cristo adquiriu uma justiça de obediência por ele. Por isso que o julgamento é baseado na justiça. Na justiça. Por isso que estaremos diante do Senhor para prestação de contas. Porque as nossas faltas não servirão para nos condenar. Porque as nossas faltas já estão devidamente tratadas e pagas em Cristo. Já falamos sobre isso na justificação, já entendemos isso ainda na nossa relação mística com Cristo. Mas o julgamento é baseado em obras. Por quê? Porque é a lei sendo analisada, se ela foi satisfeita ou não, se ela foi quebrada. Esse é o ponto. E o homem será condenado justamente pela sua condição de filho de Adão, por quebrar a lei em Adão, e por viver como um filho de Adão, continuando a quebrar esta lei. Por isso que é pelas suas obras. E é então analisado pelas suas obras, analisado pelo padrão moral de Deus, porque Deus não baixou o padrão para salvar a gente, Deus elevou a gente para adequar-nos ao padrão. Deus não rebaixou, Deus não baixou o padrão para salvar a gente. Deus se rebaixou em Cristo para elevar a gente ao padrão. Deus continua exigindo perfeição. Os salvos são perfeitos em Cristo. O resultado final da obra de Cristo é perfeição. É isso que nós estamos vendo aqui. É perfeição. Por isso que Paulo disse: eu ainda não julgo já ter alcançado, porque eu ainda estou no processo, mas deixando as coisas que para trás prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, para o que foi chamado para ser em Cristo. Perfeito. Perfeito. Não vai haver no céu imperfeição. Por isso esse irmão difícil que você não quer viver com ele no céu, ele vai deixar de ser difícil como você. Aleluia, ó Deus. Fulano diz assim: eu? Pro céu com fulano? Eu digo: meu filho, nem ele vai ser difícil, nem tu vai ser mais arrogante. Nem ele vai te dar trabalho, nem tu vai se sentir molestado. Perfeição no céu. O céu não é lugar de imperfeitos. A eternidade com o Senhor. Então ele está dizendo assim, ele está mostrando que eles serão julgados segundo obras, porque é lei. É a lei sendo avaliada. Isso é um julgamento. É a lei de Deus, é o padrão de Deus sendo analisado. Então os que não se enquadram, os que são achados em falta, e aí são todos fora de Jesus Cristo, eles serão sentenciados. Aparte-se, vós transgressores. Em outras palavras, sabe o que é que o Senhor está chamando os ímpios? Marginais. É isso. Transgressores da lei.
E aí, lá em Mateus 25, vejam aí por favor, versículos 41, 42 e 46. Quem achou, leia. Mateus 25 também, Jesus deixa claro a sentença sobre os que estão à esquerda. Mateus 25, versículos 41, 42 e 46. Quem achou, leia. Então impedirá também os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. 46. E irão estes para o castigo eterno, porém justos para a vida eterna. Então vejam, Jesus Cristo vai julgar e sentenciar os que estiverem à sua esquerda, os ímpios, e os declarar culpados diante do Senhor por não se adequar ao seu padrão, por não serem justos e perfeitos como ele exige. Ele vai dar um exemplo, né, de que eles desprezaram a Cristo, não viram Cristo com fome, não viram Cristo com sede, não viram Cristo preso. Aí alguns acham que Jesus está ensinando que salvação é por obras, né? Que você, como acabou acontecendo com o catolicismo, com o anglicanismo e tantas outras correntes, que até o luteranismo tomou essa vertente do evangelho social, da missão integral, de que a salvação é praticando caridade em Cristo, né? É quando você dá esmola ao pobre, é quando você visita um preso. Aí vai dizer, aí veja só o que é que Jesus está dizendo. Ele disse que ele estava representado nessas figuras aí, né? Eu estive com fome e vocês não foram me visitar, não foram me dar comida. Estava nu, vocês não me cobriram. Estava com sede, vocês não me deram água. Estava preso, vocês não foram me visitar. Será que Jesus está dizendo que ele, como acredita o catolicismo, que ele está por trás de um mendigo, que ele está por trás de um encarcerado, que nós receberemos a bênção da salvação se nós visitarmos encarcerados, se nós dermos esmolas, se nós assistirmos os transeuntes, se nós acolhermos as pessoas sendo hospitaleiros, se nós dermos roupa para as pessoas? É isso que Jesus está dizendo? Não. O que Jesus está dizendo é aquilo que, reforçando aquilo que ele falou aos apóstolos, registrado em Mateus 10. O que é que Jesus disse aos apóstolos? Se receberem a vocês como meus mensageiros, estarão recebendo a mim. Quem rejeitar a vocês como os meus mensageiros, estarão rejeitando a mim. Ali a ideia é de que Cristo foi desprezado em seus mensageiros, de que a mensagem pregada pela igreja, pelos apóstolos e pela igreja, foi acolhida ou rejeitada. E por que aqui eles estão passando necessidade? Porque ele está falando exatamente da igreja perseguida, de como os próprios apóstolos inicialmente passaram por desafios, por fome, foram presos, como o apóstolo Paulo, que nós vamos ver esta noite, que estava preso por causa do evangelho, passando necessidade por causa do evangelho, rejeitado e desprezado por causa do evangelho, mas os que ouviram eles como pregadores de Cristo foram acolhidos como irmãos, também a fé, foram salvos. Ele está falando exatamente de como ele está por trás de seus pregadores, de seus mensageiros, de sua igreja, quando ela apresenta Cristo ao mundo. É como Cristo foi acolhido ou rejeitado em sua mensagem. Esse é o ponto. Não é fazer a caridade do cristão tem a ver com a prática do amor cristão, e não como meio de salvação ou produzir salvação. É como forma de expressá-la. As obras não salvam, minha caridade não salva, mas me mostra como um salvo em Cristo. Dar esmolas não salva você, cobrir, dar roupa não salva você, visitar um preso não salva você, mas faz de você um verdadeiro cristão que age como um verdadeiro cristão. Esse é o ponto.
que se compadece, que pratica o amor ao próximo, mas não é o que lhe salva. E Cristo aí não está falando de obras de caridade, Cristo está falando de como ele era rejeitado ou acolhido através da sua pregação, da mensagem sobre ele. Então ele diz: apartai-vos de mim, vós que me rejeitais, que eu não conheço vocês. Vocês me desprezaram, me rejeitaram. Não conheço vocês. Rejeitaram a minha palavra, rejeitaram os meus mensageiros, rejeitaram a minha igreja. Eu não conheço vocês. Aparte-se de mim, malditos, para o fogo eterno. É Cristo quem dá a sentença final. Jesus é amor, é misericórdia. Jesus é o sentenciador final do ímpio. Aparte-se de mim, vá para o fogo do inferno. Não conheço você, odeio você. Parte-se. E o texto conclui mostrando que esta declaração final de Cristo promove separação total e final dos santos anjos e de Deus em sua graça e benevolência. Por isso que o inferno é algo extremamente ruim, onde o homem é separado de toda graça, benevolência e misericórdia para experimentar apenas juízo, para experimentar apenas a ira de Deus. Vejam aí, por favor, o texto termina dizendo que então serão excluídos da presença favorável de Deus, da gloriosa comunhão com Cristo, com seus santos, com todos os santos anjos, lançados no inferno para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e da alma, com o diabo e seus anjos para sempre. Vejam aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 a 10, Salmo 1, versículos 4 a 6, outro irmão abra Mateus 10, versículos 28 e 25, 46, que nós já vimos, em que eles serão lançados no inferno. Segunda Tessalonicenses 1, de 3 a 10. Leia aí, por favor, esse texto. Sinal evidente do método de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, por efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele veio para a relação aos seus discípulos e a vós outros, pessoas atribuladas, alívio juntamente conosco, quando dos céus se manifestaram, o Senhor Jesus com os ânimos do seu poder, enchendo de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, amigos da face do Senhor e da glória do seu poder, como que é para ser glorificado dos seus santos e ser admirado de todos os que creem naquele dia, conforme foi pedido de nós, do nosso Senhor. Paulo diz que os crentes não devem ficar desanimados por conta da perseguição que os ímpios estão praticando contra eles. Ele diz: aguarde, fique em paz. O Senhor, quando vier como um fogo vingador, dará justa paga a estes ímpios, a estes preteridos, que serão banidos da presença do Senhor e ouvirão a sua sentença final de condenação e destruição eternas. Serão punidos, receberão a justa paga do seu mal, dos seus atos. Olha, ouvirão a sentença final punitiva do Senhor. Mateus 10, 28. Alguém lê aí? Salmo 1, versículos de 4 a 6. Salmo 1, de 4 a 6. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos
não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele disse: deixe os ímpios no dia do juízo, não prevalecerão, não ficarão de pé, não serão contados junto com os santos, serão separados da congregação, banidos, não poderão estar junto com os crentes. Eles que praticavam a discriminação e desrespeito aos cristãos, agora serão discriminados como indignos, rejeitados, desprezados. Olha, eles não prevalecerão, não ficarão de pé, não serão congregados, não irão para a congregação dos justos, serão separados, não poderão nem ficar junto deles na hora de serem julgados. Interessante a comparação aqui entre o homem justo em Cristo, que está à beira, uma planta à beira da água, bebendo da água de Cristo, com o ímpio que é uma palha. O vento carrega e leva ele. Onde aqui? No dia do juízo, essa palha seca vai servir. Aí foi boa a figura. O que palha seca serve para queimar no fogo. Que é isso que o Senhor disse. Vai colher o trigo no seu celeiro e a palha seca queimar na fornalha. Serve só para queimar. Não há dignidade em si mesmo. Ouvirá a sentença final do Senhor, que os separará e os expulsará, não permitirá que eles nunca mais tenham contato com os crentes, com os anjos santos e com o Senhor, banidos. Hoje o ímpio é privilegiado em poder viver no meio dos crentes. Esse é o máximo do céu que eles vão experimentar. Não sei se o Spurgeon diz assim: as maiores bênçãos que os ímpios experimentam é o maior, é o máximo que eles terão do céu aqui na terra. E o maior sofrimento do crente é o máximo que ele terá do inferno aqui na terra. Por isso que o inferno do ímpio é eterno e o nosso céu também é eterno. Mas o céu do ímpio é temporário e o inferno do crente também o é, em termos de sofrimento, de dor e de consequência. Então ele diz: e ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, expulsando-os totalmente da sua presença. Não prevalecerão, não ficarão de pé, não ficarão juntos, serão separados totalmente e banidos, não podem nem estar mais perto dos crentes. Mateus 10, 28. E outro irmão já abrindo aí Apocalipse 20. E não temais que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer do inferno a alma e o corpo. Então aí um dos motivos da necessidade do julgamento e sentença final aos ímpios. Ah, pastor, por que os ímpios vão precisar ouvir a sentença final se já estão no inferno? Primeiro, nem todos os ímpios estão no inferno quando Jesus vier, alguns ímpios estarão vivos. Segundo, mesmo os ímpios que já estão no inferno ainda não experimentam o inferno plenamente, eles experimentam o inferno apenas em sua alma, eles experimentarão de alma e corpo. Terceiro, eles precisarão ver a glória dos crentes para que isso aumente a sua condenação. Eles precisarão ver a glória do Senhor, dar louvor à sua glória e ser expulso. Isso aumenta a sua condenação e o seu sofrimento. Meu irmão. E aí o texto de Apocalipse mostra exatamente isso. Apocalipse 20, de 11 a 15 e Apocalipse 21, 8, para a gente finalizar. Apocalipse 20, 11 a 15, quem achou, leia. É a 20, de 11 a 15? Apocalipse 20, de 11 a 15? Continua. Tem certeza? É Apocalipse 20, de 11 a 15?
20, de 11 a 15. Então leia. A qual tem a glória de Deus, seus vigor, semelhante a pedra preciosa. Eu desconfio que não é não esse texto. Apocalipse 20, de 11 a 15. Agora lê, irmã Maria. Vamos dar uma chance para a irmã Maria. Agora lê, irmã Maria. Isso. Essa é a sentença final de Cristo para os ímpios, para os demônios e Satanás, a condenação eterna ao inferno. Os aniquilacionistas acreditam que não há inferno eterno, mas isso é muito claro na Escritura, que tanto o gozo do crente é eterno, assim como a condenação do ímpio também é eterna. Então a Bíblia coloca as duas coisas, para horror eterno e vida eterna, salvação eterna, condenação eterna, as duas coisas juntos. Então, finalmente aí, Apocalipse 21, versículo 8, para a gente terminar. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos dominados, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que eles serão lá ficaram por fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Os que vivem na prática do pecado, os que não têm Cristo, a parte desses não é com os santos, não é com Deus. A parte deles é no inferno, na condenação eterna. Serão expulsos da presença do Senhor, da comunhão dos santos e do contato com toda a graça e benevolência de Deus. Apenas serão alvo da ira e do juízo do Senhor em um inferno eterno. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.